Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor nesta manhã de sábado, o último dia desta semana, e eu, o evangelista Ivan, sou grato ao meu Deus por tudo que esta semana Ele fez por mim, por minha família, por minha casa e pela igreja. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem cuidado da minha vida, da sua vida e da nossa vida. Então, é por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Seja uma pessoa grata. Agradeça a Deus por tudo que Ele faz por você e pelos seus. Amém? Queridos amados irmãos, eu venho aqui através das minhas redes sociais trazer uma palavra de edificação, trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra que está escrita nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nesta manhã, aleluia, ela se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João. Capítulo 15. João, capítulo 15, versículo de número 16 em diante. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 15, versículo de número 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que nos diz: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarão a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Amém. Queridos amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, acabemos aqui de ler um texto
no Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 16 em diante, que fala acerca da videira e os ramos. Jesus, ele está aqui dando uma instrução aos seus discípulos. Jesus, ele está aqui ensinando aos seus discípulos acerca de algumas verdades. Nós vemos Jesus falando, começando a partir do versículo 16 do capítulo 15. Jesus fala com seus discípulos dizendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Presta atenção. Jesus, ele está falando aqui com Pedro, com João, com Filipe, com Judas Iscariotes, Tomé e os outros discípulos. Jesus começa a falar com eles, dizendo para eles abertamente e claramente que não foi eles que tomaram a decisão de andar com Jesus. Não foi eles que tomaram a decisão de seguir a Jesus. Não foi ele que tomaram a decisão de acompanhar Jesus. Mas Jesus fala com eles: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Aleluia. Então Jesus deixa claro para eles que a escolha de andar com Jesus não foi deles, que a decisão de andar com Jesus não foi deles, mas sim de Jesus. Você lembra quando Jesus, ele estava na praia, no lago de Genezaré, pregando, que ele pediu o barco de Simão Pedro emprestado? Você lembra que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus faz o convite para eles, né? Jesus fala depois da pescaria, depois que eles pescaram, romperam, né, uma quantidade de grande peixe. Aí Jesus fala com Pedro: vinde após mim, que farei pescadores de homens. Então ali Jesus chamou Pedro, ali Jesus começou a chamar aos seus discípulos, e glória a Deus por isso. Amém, irmão Diego? Glória a Deus. Em breve estou indo aí comprar uns cremosinhos, meu irmão. Aleluia. Então, a escolha é soberana. A escolha é dele. Quem escolhe é ele. E ele deixa claro para os seus discípulos, quando ele está aqui ensinando uma das suas últimas instruções, aqui em João capítulo 15. Aleluia. Ele diz claramente para os seus discípulos: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis. Meus irmãos, temos que entender uma coisa. Por mais que às vezes, aleluia, você vá até o templo, né? E ali você um dia levantou a sua mão, o pastor fez o convite. Quem quer entregar a sua vida é Jesus, né? E você disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você tomou essa decisão. Glória a Deus. Mas eu quero falar aqui de algo muito importante. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus escolheu aqueles homens. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus escolheu aqueles 12 para andar com ele, pregando, para andar com ele como discípulo, e que esse discípulo
iria, aleluia, se tornar apóstolo. Glória a Deus. Então, nesta manhã, a primeira palavra que eu falo para você nesta manhã é essa, com firmeza, com clareza. Quem lhe escolheu foi Jesus. Foi Jesus que te chamou. Você um dia estava nos seus aquifazeres, como Pedro estava na pescaria e outros, né? Como Mateus estava exercendo o seu cargo, né? E Jesus passa e diz, segue-me, né? Então assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você, assim aconteceu com nós. Um dia nós estava, né, distraído na nossa profissão, fazendo alguma coisa, não sei, né? E Jesus simplesmente nos chamou, né? E quando Jesus chama, quando Jesus escolhe, está escolhido. E quando Jesus chama, está chamado. Porque Ele vai no profundo do coração do homem. E quando Ele fala, ninguém resiste. Ninguém resiste. Porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Então Jesus afirma para eles, eu escolhi vocês. Mas Jesus ainda fala, e nomeeis. Presta atenção que Jesus chama eles, Jesus escolhe eles. Aleluia. Mas Jesus nomeia. Jesus vai dar um nome a cada um, né? Jesus vai trocar o nome de cada um. Antes era Pedro ou Simão, né? Antes era Levi, era Filipe, né? Era João. Mas depois eles passaram a ser o quê? Apóstolo Pedro, apóstolo João, né? Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Evangelista Mateus, né? Glória a Deus, oh glória. Então Jesus deu nome a eles. Jesus escolhe eles e nomeia eles. Glória a Deus. Mas Jesus escolhe eles e dá um nome a eles, não simplesmente para escolher e para dar. Mas Jesus está escolhendo aqueles 12 homens e dá um nome àqueles 12 homens para um propósito. Olha, Jesus escolheu a mim, Jesus escolheu você, Jesus escolheu nós. Quando Jesus escolhe alguém, quando Jesus chama alguém, quando Jesus nomeia alguém para uma determinada posição, não é por acaso. Jesus, Ele escolhe, Jesus, Ele chama, Jesus, Ele nomeia alguém para um propósito. Olha, Jesus não chama eu e você, Jesus não escolhe eu e você, ou Jesus não nomeia eu e você para ficar do mesmo jeito, da mesma forma, para ficar parado, para ficar de braços cruzados, para ficar sem fazer nada em prol do reino de Deus. Não. Jesus, Ele nos chama, nos escolhe e nos nomeia para um propósito na sua obra, para um propósito no reino de Deus. Aleluia. E o propósito de Jesus para esses homens era
deles pregarem o Evangelho. Você lembra que Jesus falou para eles? E ser-me-eis minhas testemunhas em Samaria e até os confins da terra. Ei, Jesus não erra ao alvo. Jesus, ele não escolhe, aleluia, eu e você por opinião de ninguém. Quando Jesus escolhe, ele escolhe porque ele sabe que eu e você pode fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Você está entendendo nesta manhã? Que Jesus não te escolheu à toa, que Jesus não te chamou à toa, que Jesus não te deu um nome à toa. Jesus te escolheu com um propósito. Olha, eu não sei o lugar onde você está, eu não sei a posição que você está ocupando, eu não sei na onde Jesus te colocou, eu não sei qual foi o dom que Jesus lhe deu, não sei, mas eu quero falar para você, aonde Ele te colocou, na posição que Ele te colocou, o dom que Ele te deu, o lugar que você está. Se você tem convicção que Jesus te colocou aí, é com um propósito. É. E o propósito é esse. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 16 ainda. Vades e deis fruto. Presta atenção. O propósito do Senhor Jesus para os seus discípulos, o propósito do Senhor Jesus para aqueles 12 homens, quando Jesus escolhe eles, quando Jesus chama eles, quando Jesus nomeia eles, sabe para que é? Para ficar parado? Não. Para ficar sentado? Não. Para ficar de braço cruzado? Não. Para ficar sem fazer nada? Não. Olha o fio, velho. Jesus escolheu aqueles 12 homens para dar frutos. Para dar frutos. Ei, se Jesus te escolheu, se Jesus te chamou, se Jesus te nomeou, Ele te escolheu, Ele te chamou e te nomeou para você ir e dar frutos. Irmãos, quem é chamado por Jesus, quem é escolhido por Jesus, quem é nomeado por Jesus, quem é separado por Jesus, ele dá frutos. Quando é o homem que chama, ele não dá fruto. Quando é o homem que chama, ele só dá problema. Ele só dá problema, irmão. Mas quando Jesus chama, ele chama para dar fruto. Porque se você voltar, aleluia, no capítulo 15, versículo 1 de João: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Presta atenção. Jesus está dizendo aqui que Ele é a videira verdadeira. Jesus está dizendo aqui que toda vara em mim que não dá fruto é tirada. Queridos, todos aqueles que diz estar com Jesus,
servindo a Jesus, andando com Jesus, mas não está dando fruto nenhum, não gera resultado nenhum, não gera crescimento nenhum. Jesus está falando que tira. Esse aí é descartado. Esse aí não serve. Esse aí não presta. Uma pessoa que não dá fruto, irmão, ele não serve para nada. Uma pessoa que não dá fruto, ele não serve para nada. Sabe o que é não servir para nada, irmão? Aleluia. Você lembra que Jesus, ele com fome, ele vai com seus discípulos caminhando e no meio da estrada tem uma figueira, e quando ele chega debaixo daquela figueira, procura frutos nela e não tem. Jesus amaldiçoou a figueira, porque estava ocupando a terra inutilmente. Ei, Jesus não te chamou para você como ser como essa figueira, que tinha folhas, que tinha aparência, que era bonita por fora, mas ele foi procurar um fruto, um fígado, e não tinha. Tem muitos assim hoje dentro das igrejas, irmão. É bonito por fora, vive de aparência, mas procure um fruto na vida dele, procure um fruto na vida dela. Não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem amor, não perdoa, não suporta, não ajuda em nada, só serve para atrapalhar, só serve para contender, só serve para semear contenda. Então Jesus fala que esse serve o tipo de pessoas que dizem que está nele e não dá fruto nenhum. É necessário ser tirado e lançado fora, irmão. Agora, olha o que Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Queridos, se Jesus é a videira e nós estarmos em Jesus como os ramos, nós vamos dar fruto. E Jesus fala que quem está nele não dá pouco fruto, vai dar muitos frutos. Porque capítulo 15 ainda, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Queridos, sem Jesus Cristo, nada o homem pode fazer. Tem muitos dentro das igrejas que não ora, que não jejua, que não faz uma consagração na vida, nem lê nem a Bíblia, senta no altar para pregar, para louvar. A igreja não sente nada. Quando ele prega, a igreja não recebe alimento. Por quê, irmãos? Porque ele não está com Jesus. Ele diz que anda com Jesus, mas não está com Jesus. Porque está escrito aqui que quem está em Jesus, ele dá muitos frutos. Quem está em Jesus, aonde ele for, ele dá fruto. Quem está em Jesus, aonde ele for, aonde ele estiver, aonde Deus colocar, ele vai dando fruto. 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 Olha, abrindo um parênteses aqui, a paz do Senhor, irmã Nazaré. Glória a Deus. Jesus te chamou para você dar muitos frutos. Agora, para você dar muitos frutos, meu irmão e minha irmã, você tem que estar nele. Você tem que estar ligada nele. Você tem que estar perto dele. Você tem que estar chegado a ele. Você tem que estar em comunhão com ele. Você tem que estar em oração com ele. Alabaia, shuricanta.
Oh, aleluia. Então a primeira coisa que eu entendo é quando Jesus escolhe alguém, quando Jesus chama alguém, quando Jesus vocaciona alguém, quando Jesus nomeia alguém, é para ele dar fruto. E quando ele diz que vai dar muito fruto, vai dar muito fruto, irmão. E Satanás não impede os frutos daquele que é escolhido por Jesus. Ainda que ele impeça, ainda que ele queira atrapalhar, ainda que ele queira impedir, mas não impede, irmão. Porque quem está em Jesus, mesmo sofrendo, dá fruto. Quem está em Jesus, mesmo atribulado, dá fruto. Quem está em Jesus, mesmo passando por aflições, dificuldades, pelejas, guerras, muitas coisas, irmãos, que aquele que Jesus escolhe passa. Mas uma coisa é real: ele não para de dar fruto. Ele não para de dar fruto. Você lembra do povo de Deus quando estava no Egito, quando eles estavam crescendo, que quando um novo rei surge, um novo faraó surge, a Bíblia diz que aquele novo faraó viu o crescimento do povo de Deus avançando, e ele usou com astúcia, querendo parar o crescimento do povo de Deus. Mas o que a Bíblia diz, quanto mais faraó afligia eles, quanto mais faraó oprimia eles, o povo ia crescendo, o povo ia crescendo. O escolhido é assim, irmão. Quem tem chamada de Jesus é assim, irmão. Quem foi nomeado por Jesus é assim, irmão. É alguém oprimindo e ele crescendo. É alguém oprimindo e ele avançando. É alguém oprimindo e ele multiplicando. É alguém oprimindo e ele caminhando. É alguém oprimindo e ele pregando. É alguém oprimindo e ele louvando. É alguém oprimindo e ele continuando, fazendo a obra e dando frutos, e dando frutos, e dando frutos. Alguém olha e diz: ele não para, ele não desiste, ela não retrocede. Sabe por quê, irmãos? Porque quem escolheu você não foi o homem. Quem chamou você não foi o homem. Quem separou você não foi o homem. Quem te escolheu e te chamou e lhe deu um nome, uma posição e lhe ungiu foi Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quando Jesus chama, ninguém pode parar. Quando Jesus chama, não desiste. Quando Jesus chama, não retrocede. Por mais coisas difíceis que alguém passe, mas quando verdadeiramente é Jesus que chama, ele sofra como sofrer, irmão. Paulo dizendo, aleluia, quando Lucas escreve em Atos dos Apóstolos: por mais a tribulação que passamos, importa é que nós entramos no reino dos céus. Oh, glória! Nada vai lhe parar, meu irmão. Nada vai lhe parar, minha irmã. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Você foi chamado para dar frutos. Você foi chamado para dar frutos. Você foi chamado para ser fonte. Alabaiaxúria. Você foi chamado para ser fonte. Você foi chamado para alimentar multidões. Você foi chamado para dar alimento a multidões. Você foi chamado para dar pão a multidões. Mesmo você sofrendo, padecendo, passando por uma aflição terrível, mas Deus te chamou e te escolheu para você dar fruto aí aonde você está. Oh, aleluia. E ele diz: e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedide ao Pai, ele vos conceda. Sabe o que eu entendo aqui? É que o Senhor Jesus, quando chama eles, que o Senhor Jesus, quando escolhe eles, que o Senhor Jesus, quando nomeia eles, o Senhor Jesus diz: dê frutos. Agora Jesus fala: o vosso fruto tem que permanecer. Não é dar fruto na segunda e na terça, não.
É dar fruto segunda, dá fruto terça, dá fruto quarta, dá fruto quinta, dá fruto sexta, dá fruto sábado, dá fruto domingo, dá fruto semana. Entra semana, tá dando fruto. Entra mês, sai mês, dá fruto. Entra ano, sai ano. Aquele que é escolhido por Jesus, ele continua dando frutos. Mas olha o que me chama a atenção, é que Jesus fala para eles: a fim de que tudo quanto em meu nome pedi ao Pai, ele vos conceda. Eu estou em João 15,16. Jesus está falando aqui para eles: eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu nomeei vocês para vocês dar fruto, mas eu quero lhe dar algo também a vocês. Jesus está dizendo aqui: no meu nome vocês vão pedir ao Pai. E o Pai vai conceder a vocês a sua petição. Aqui, irmão, não é no nome de Jesus, Senhor, me dê um carro. Não é no nome de Jesus, Senhor, me dê uma casa. Não é no nome de Jesus, Senhor, me dê um emprego bom. Não, aqui é em prol do reino de Deus. É em prol de coisas espirituais, Jesus está falando. E Jesus fala para eles: eu estou dando aqui a vocês autoridade. Autoridade no reino espiritual. Autoridade no mundo espiritual. Quando um demônio se manifestar, você vai pedir ao Pai no meu nome, e o demônio bate em retirada. Quando o enfermo pedir oração a vocês, vocês vão orar ao Pai em meu nome, e o enfermo será curado. Oh! Você pode levantar a mão para adorar nesta manhã. Jesus, ele nos deu autoridade. Jesus, ele nos deu autoridade no nome dele, para que tudo que nós pedimos no nome dele ao Pai, o Pai nos concede, irmão. Oh, vale a pena ser escolhido por ele. Eu finalizo agora esta live. Ei, se você tem essa convicção que Deus te chamou para a obra, a paz do Senhor, minha dirigente Carolina, se você tem convicções que Deus te chamou para esse ministério, não pare. Não pare. Continue dando fruto. Quando vier a dificuldade, diga: em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de mim. Quando vier as pelejas, diga: em nome de Jesus, Pai, me ajude. Quando você saber sem ficar sem o que fazer e para onde ir, diga: em nome de Jesus, Pai, me dê uma direção. E Jesus está falando que o Pai concedia a ele tudo o que ele pedisse no nome dele. Que Deus abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus continue tendo misericórdia de nós. Deus abençoe.